Está começando agora mais um episódio do AparteCast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. E hoje, eu e o professor Leonardo Sagrilo Santiago estamos recebendo aqui o Dr. Paulo Afonso Robalos Caetano. Foi advogado, foi juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi pretor, foi professor da Universidade Federal, foi professor da Universidade Franciscana, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Enfim, uma pessoa com uma carreira brilhante que veio hoje nos agraciar com sua presença e para nós podermos conversar um pouco sobre sua história, sobre sua experiência de vida, né, para que ele possa aconselhar aí essa nova geração que está na faculdade agora ou que está já advogando. É um prazer recebê-lo aqui, Dr. Paulo Caetano. Uma alegria muito grande para nós da Faculdade Palotina estar aqui com o senhor, né? E vamos aí então iniciar essa nossa conversa. O Caetano, só para iniciar, Roger, eu conheci o Caetano quando ele era juiz, né? E eu era estagiário, né? Na época, Caetano, eu fui contratado pelo Tribunal de Justiça para ser o estagiário degravador. Estagiário degravador, para as novas gerações que não conhecem, é o estagiário que fica ali colocando no papel tudo o que é dito na audiência. É aquela inteligência artificial que hoje em dia a gente larga o vídeo e a inteligência artificial transcreve. Naquela época era eu que fazia ali. E o Dr. Caetano era juiz e eventualmente ele substituía o lugar que eu trabalhava. E sempre foi um juiz, assim, preocupado com a sociedade, né? Preocupado, enfim, com a forma com que a jurisdição está sendo apresentada, né? E é isso que a gente quer conversar hoje com o Caetano. Muito obrigado, Caetano, pela tua presença aqui conosco. Eu quero que tu comece contando como é que surge a ideia de ser juiz, como é que um garoto lá de São Borja pensa, vou ser juiz, vou para Santa Maria para ser juiz. Como é que surgiu essa ideia? Conta para nós aí. Em primeiro lugar, meu agradecimento pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, né? Conviver com vocês mais um pouquinho e também levar essas questões que nós trabalhamos no direito para a comunidade, né? Eu comecei cedo a trabalhar no judiciário, eu tinha 16 anos, quando eu completei 16 anos, eu antes era um office boy, né? Naquele tempo chamava de estafeta de um escritório de contabilidade. E aí fechou o escritório, o cara foi embora de São Borja, o dono do escritório, e eu tinha completado 16 anos e podia trabalhar no judiciário, que naquele tempo os cartórios eram privatizados, o escrivão era concursado e ele, com as custas dos processos, ele pagava o grupo de servidores que trabalhavam com ele. Isso sob homologação do tribunal. E eu fui trabalhar num cartório judicial em 73, isso já faz 53 anos atrás, né? Então eu comecei a fazer essas atividades cartorárias, depois passei a datilografar audiências, que hoje se chamam de digitar, né? Então as audiências eram datilografadas, e então era antes desse tempo da degravação. Sim. O juiz, quando a pessoa ia prestar um depoimento, ele ouvia o depoimento e depois ditava aquilo que foi dito para o escrevente datilografar, que ficava registrado. Depois, no final, a pessoa assinava aquilo que tinha sido dito e registrado. Na verdade, o depoimento não era diretamente da testemunha, era um depoimento do juiz daquilo que a testemunha disse. Especificações do juiz sobre o que a testemunha Eu tinha horror disso, porque logo que eu comecei minha advocacia na Justiça do Trabalho, não sei se é hoje assim, porque eu não advogo mais, mas funcionava exatamente assim. Eu disse, mas o juiz está dizendo que ele compreendeu a partir da cabeça dele. E também selecionando, porque o juiz, quando ele não tem como memorizar as palavras que a pessoa disse, algum trecho ele colocava entre aspas, que ele colocava ipsis literis, né, o que foi dito. Mas a maior parte o juiz ditava, resumia o depoimento e separava alguma coisa que ele achava irrelevante, ele não colocava, a não ser que o advogado pedisse para consignar, eu quero que consigne que ele disse tal coisa, né? Então, essa foi a minha vivência inicial. E com isso eu fui pegando gosto pelo direito, enfim, e também comecei a observar, assim, o que um juiz fazia. E eu achei que eu poderia ser útil socialmente dentro da minha visão de sociedade que eu já tinha, né? E que tenho até hoje, que é mais ou menos dentro do mesmo rumo, do que eu poderia fazer se eu assumisse um cargo dentro do judiciário como magistrado, né? E isso me inspirou. Então eu entrei na faculdade em 79,
porque durante esse tempo eu estava no ensino ginasial da época, chamava, era o ginásio, né? Ginásio, depois o curso secundário. E eu não era muito estudioso, então no ensino ginasial, que era 4 anos, eu levei 5 fazendo. Bem reforçado. E no ensino médio, que era 3 anos, eu levei mais 5, né? Ia até a metade do ano, parava. Não era muito assim chegado no estudo. Eu comecei a estudar mesmo quando eu resolvi concluir o ensino médio e me preparar para o vestibular. E aí entrei na faculdade aqui em 79 e já entrei pensando na magistratura. Em 79, então, na UFSM, o senhor entra como estudante de Direito e se forma em 83. No final de 83, concluímos o curso. E aí eu já estava assim, porque eu passei todo o curso. Tem algumas vantagens da pobreza, sabe? Eu tive uma dessas também. Como eu era de uma família muito pobre, eu não tinha condições de me manter. E eu fui morar na casa de estudante, porque consegui uma vaga na casa de estudante, fiquei na casa de estudante, e também não consegui trabalho em Santa Maria, porque Santa Maria, naquele tempo, era uma cidade menor, e vim com carta de recomendação para alguns advogados, mas não consegui trabalhar em nenhum escritório, porque tinha gente já trabalhando, e não existiam esses estágios que existem hoje, estágios remunerados. Então, eu só estudava. Então, eu fiquei na casa de estudante ali, durante 3 anos e meio, quase 4 anos, só estudando, eu estudava direto, né? E isso me possibilitou ir me preparando para o concurso para a magistratura. Então, durante todo o tempo, o curso, eu fui fazendo o curso de Direito e me preparando para o concurso da magistratura. E essa preparação, que o senhor teve durante a faculdade, fez com que o senhor também se tornasse professor da Universidade Federal logo após a formação, né? Pois é, tu veja, as coisas acontecem na nossa vida assim, porque a gente se prepara para isso, mas tem que ter sorte também. Eu estava me formando naquele ano de 83, estava concluindo o curso, e no final do ano, 2 professores se aposentaram, ou um tinha sido transferido para Porto Alegre, se desligou do curso de Direito, surgiram 2 vagas. E naquele tempo, não é como hoje, assim que está cheio de mestres e doutores aí lecionando, né? Quase todos os professores tinham graduação apenas. Bons professores, excelentes professores, mas tinham graduação. Tinha 2 mestres só no curso de Direito aqui em Santa Maria. O resto todos eram com graduação. Então não havia esse requisito de ter uma pós-graduação para dar aula. Então me convidaram para dar aula. Como eu era muito estudioso, realmente eu era, passava só estudando, né? E aí com isso tinha que aprender alguma coisa, 5 anos estudando sem parar, né? Aí me convidaram para dar aula. Já tinha assim um certo conceito, tinha sido monitor e tal. Aí me convidaram, os chefe de departamento, consultaram lá e montaram uma enquete entre eles, me convidaram para dar aula. Eu dei aula, fui em março, eu comecei a dar aula. Mas tinha uma condição, para mim continuar eu tinha que passar no concurso, porque imediatamente abriu o concurso, né? Então aí eu fiz e continuei me preparando para o concurso do magistério. Daí fui aprovado, daí eu fiquei efetivado nessa função de professora, também na UFSM. Então o que eu digo é que tem que ter um pouco de sorte, quer dizer, Exato. as oportunidades se abriram para mim, eu estava preparado e se abriu a oportunidade e eu consegui, né? E aí o senhor se tornou professor e na época advogava e estudava, continuou estudando para concurso, porque o sonho do senhor sempre foi a magistratura. Era a magistratura, eu tinha assim, o meu foco era na magistratura, então eu fiquei dando aula porque eu não queria advogar, eu achava que eu não tinha assim, essa habilidade para advogar, e eu achava que aquilo que eu como eu me preparei, me habilitava para a magistratura. Então, eu segui estudando, me preparando. E naquele tempo também existia o cargo de pretor, que era um juiz temporário, que ficava 3 anos na função, com possibilidade de recondução por mais 3 anos. E para pretor não precisava ter tempo, era um juiz de processos de menor complexidade, ele não precisava ter tempo de exercício da advocacia. Eu me inscrevi na OAB logo que me formei, mas não cheguei a advogar. Advoguei pouco, na verdade, fiz alguma coisa, mas muito pouco. E aí eu fiz esse concurso para pretor durante o ano de 84, que eu estava já lecionando, e fui aprovado. E aí surgiu umas vagas em Santa Maria para pretor, e eu acabei continuando dando aula e
e reduzi minha carga horária, que é de 40 horas para 20, e aí assumi como pretor aqui na primeira vara civil. Fiquei 3 anos, e depois disso aí eu fui aprovado no concurso para juiz, daí fui para Getúlio Vargas, em 88. 88, o ano da Constituição. O ano da Constituição. O ano da Constituição, né? Caetano, tu consegue fazer uma análise assim qual que é o que mudou na justiça, assim, que o senhor enxerga, assim, quando o senhor começa a estudar ali, quando sai da faculdade e se torna pretor? Eu conversando com alguns advogados antigos aqui da cidade, eles me falam assim: Leonardo, eu abria um caderno aqui, eu tinha na época se tinha uma agenda telefônica, era escrita ali, né? Sim. Eu tinha o telefone de todos os advogados da cidade, porque eram no máximo 10 advogados na cidade, né? 20 advogados na cidade. O que é essa quantidade assim de profissionais, de até mesmo a própria surgimento do processo eletrônico, o surgimento da internet? Como é que tu enxerga assim as mudanças? Tu consegue ver uma semelhança com o direito que tu se formou, com esse direito de hoje? Ou tu acha que existem mais diferenças do que semelhanças na... Na verdade, o direito é o mesmo direito, né? Porque o direito ele tem uma história. Nós viemos do direito romano e nós temos o Instituto da Família, o direito da família, com todas as modificações que já estava lá no direito de Justiniano, né? Nós temos o direito das obrigações, que já estava lá, nós temos o direito das coisas, que estava lá, nós temos o direito penal, nós temos o direito das sucessões, que vem lá do direito romano. Então, todos esses institutos que nós temos hoje, além daqueles que foram acrescentados, eles vieram, uma grande parte, vieram de muito antes, né? Passaram pelas ordenações do Reino de Portugal, que foi a legislação vigente até o tempo da independência do Brasil, e algumas coisas das ordenações prosseguiram. Depois foi começando a se construir uma legislação brasileira mesmo durante o Império, né? O nosso primeiro Código Civil é de 1916, quer dizer, então nós temos toda uma história. Então o direito ele continua o mesmo, mas a sociedade se modificou muito. E como a sociedade se modifica, as exigências de soluções de conflitos novos exigem uma habilidade de compreender como é que a sociedade se relaciona hoje. Então, é muito diferente assim, o trabalho de hoje. Tu veja, nós estávamos falando aqui antes que eu sou do tempo de digitação do depoimento, né? A pessoa ia prestar um depoimento, o juiz ouvia o depoimento e depois ditava para o datilógrafo o que a testemunha disse. Quer dizer, isso aí acabava sendo um depoimento do próprio juiz, né? Reproduzindo aquilo que ele achou relevante do que foi dito pela testemunha. Então, isso mudou tudo, né? Mas o que eu acho que mudou mais assim, foi a Constituição de 1988, que modernizou, vamos dizer assim, trouxe o nosso direito para a nossa época, né? E depois, em decorrência disso aí, foram criados vários estatutos, né? Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, foi criada a Lei de Improbidade. Quer dizer, toda a regulamentação da Constituição, ela vai criando novos instrumentos de discussão das questões de fato postas na sociedade. Então, quando eu fui trabalhar em São Borja, em 90, depois eu fui pretor aqui, depois fui juiz em Getúlio Vargas, juiz em Iraí, e fui juiz em São Borja. Eu me lembro que Iraí tinha 600 processos. Eu tinha 600 processos. Eu fiquei 1 ano e meio, quando eu saí de lá tinha 200. Porque eu comecei a trabalhar e era tudo coisa simples, foi indo. Tanto que depois a comarca foi fechada e uns outros colegas foram para lá, mas depois de um tempo ficou anexada a comarca de Frederico Westphalen. Depois foi reinstalada a comarca de Iraí. Então, tu veja, um juiz para 600 processos não é um volume excessivo, né? Quando eu fui para São Borja, tinha 3 varas. Cada vara tinha média de 1.100 a 1.500 processos. Quando eu vim para Santa Maria, voltei para Santa Maria como juiz, isso em 90, né? Quando eu voltei para cá em 2003,
cada vara civil tinha 8.000 processos aqui em Santa Maria, né? E quando eu saí de São Borja ainda continuava, né, com um volume menor, até porque eu trabalhava há muito tempo, conhecia os processos, então eu levava meu serviço em dia. Então, quando eu vim para cá, já era uma realidade diferente. E isso só foi se complexificando cada vez mais, porque as demandas de massa, né, uma questão que um advogado entra com uma demanda por matéria de direito, todos os outros advogados procurados pelas partes que estão em situações idênticas reproduzem esse litígio. E isso vai sobrecarregando o judiciário e sobrecarregando o juiz. E aí vem depois essa questão do copia e cola. Então, o advogado que escrevia 3 páginas, ele escreve 30. O que escrevia 20, escreve 80. Então, isso aí demanda tempo para leitura. O juiz também tem muita matéria que ele já praticamente simulou para ele, e ele reproduz isso, ele copia e cola lá em matérias de direito, né? Então fica só se discutindo matéria de fato, mas tem muita matéria de direito. E nós íamos de um espaço da década de 70 que o processualismo adquiriu uma importância muito grande. Então, muitas questões processuais começaram a ser levantadas, e umas até inventadas artificialmente. Advogados sustentam lá 30 preliminares antes de analisar chegar no mérito. Então, tu tem que ler tudo aquilo, né? O advogado também tem que se preparar para isso. Então, há uma dificuldade hoje do volume. Eu fui um juiz que sempre escrevi pouco. As minhas sentenças eram 4, 5 páginas, né? Analisava o que a parte queria, o que a outra parte dizia que cabia ou não cabia, e via a matéria, as súmulas de jurisprudência que já tinham, o meu entendimento sobre a matéria, fundamentava isso aí, em 5, 6 páginas eu fazia uma sentença. Mas já tinha colegas que escreviam muito, né? E até houve uma época, uma tentativa do tribunal da sentença 10, que os juízes não escrever mais de 10 páginas, né? E pedir para os advogados também não escrever, porque muita coisa que se escreve é inútil, né? Tanto dos advogados. O advogado diz, bom, eu vou escrever pouquinho, o juiz vai achar que eu não sei nada, então eu vou mostrar que eu sei, e encho. E o juiz também, daí para mostrar para o tribunal que ele também sabe, ele, né? E isso é toda uma cultura que se criou de escrever demais para dizer pouco. E isso também é uma coisa que dificulta. No último podcast que a gente gravou com o Hugo Teixeira, ele falou justamente isso. Às vezes tu quer dizer uma coisa simples, e aí tem gente que escreve uma coisa simples em 3 páginas. E além disso, de escrever em 3 páginas, usando uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem difícil, que era algo do direito, né? E eu acho que é dos tempos mais antigos, que os advogados tinham uma mania de, quando escreviam alguma coisa, escreviam uma petição com palavras que não são usuais, né? Para dificultar ou para mostrar que sabe. Isso que acaba complicando a vida de todo mundo, inclusive do juiz, né? Isso a gente estava debatendo essa... E isso acaba não aproximando a pessoa que está buscando a prestação jurisdicional, né? Porque ele acaba... Olha, estão discutindo coisas ali que eu não sei o que quer dizer, o que estão... Ele acaba ganhando sem saber por que ganhou e acaba perdendo sem saber por que perdeu. Exatamente. Mas sabe, Caetano, estava ouvindo tu falar assim e pensando assim, né? Se a gente for delimitar assim da causa dessas quantidades de processos, claro, o litígio ele é algo que acaba tendo as suas várias e diversas formas. Por exemplo, a pessoa tem um problema do consumidor, litígio. Claro. Família, litígio. Criminal, litígio. Ou seja, tudo se torna... E isso acaba tornando o Poder Judiciário... trazendo bastante serviço para o Poder Judiciário, mas trazendo uma complexidade muito grande, porque ele acaba, se a gente for vendo hoje, resolvendo coisas que lá no início não eram para o juiz resolver, né? Poderiam ser resolvidos de uma forma muito mais consensual, muito mais fácil, muito mais... E que no início não iam para o judiciário porque também não tinha uma instrumentalização legal. Quer dizer, com o direito, a modernização das relações sociais, né? Com todos esses institutos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um monte de direito que a pessoa não tinha para quem reclamar. Agora tem um código, né? Então tu vai, e isso gera demanda. E eu não estou criticando que as pessoas vão ao judiciário. O cara entende que tem um direito, tem um judiciário para dizer se tem ou não tem que ir, né? Exato. Mas o que eu digo é que isso aí tornou, as relações ficaram mais complexas na sociedade.
o ordenamento jurídico abriu mais possibilidade de litígios para resolver esses problemas, porque tem que resolver, e isso aí o número de juízes não aumentou significativamente. Nós tínhamos 500 juízes há 40 anos, hoje deve ter uns 700, quer dizer, e o número de processos que era de 1.000 passaram para 8.000, 10.000, então isso vai estourar em algum lugar. Então, essa é uma das questões assim que os advogados hoje já estão trabalhando bem isso, uma boa parte dos advogados. Na tua matéria criminal não tem muito o que fazer, né? Tu tá lá esperando, o teu cliente é processado, ele é chamado, tu vai. Mas em matéria civil, o advogado muitas vezes, sabendo que é tudo demorado, o juiz demora 3 meses para dar um despacho, quando às vezes demora mais que isso, né? Então, o advogado também quer resolver o problema do seu cliente, ele conversa com a outra parte, e aconselha o cliente a chegar a uma composição quando é possível. Então, os advogados hoje também estão mais assim, uma boa parte dos advogados estão vendo que entrar no judiciário não é o melhor caminho, muitas vezes, e estão abreviando isso, né? As universidades já estão preparando também para isso, né? E isso até mediação. Até na nossa esfera, na questão criminal que a gente lida, hoje... O acordo de não persecução penal é um exemplo disso, né? É uma ferramenta que o Ministério Público tem de ofertar um acordo para evitar o processo. Sim. Então, eu acho que o desenvolvimento de todo o processo brasileiro, ele caminha justamente para a mediação, para a conciliação, para ferramentas para que se evite o litígio, né? O processo, porque a gente sabe, com esse número de juízes, com o número de processos que tem, por as diversas razões, dentre elas, o número de advogados grande que, a partir dessa virtualização do nosso mundo, né, a oferta ali na internet de diversas ações, né? Se a gente abre nossa rede social ali, às vezes aparece, você que teve lá um voo perdido, um voo cancelado, né, algo nesse sentido, retomada de veículo pelas financeiras. Então, há uma oferta de trabalho por parte dos advogados e acaba criando esse volume, também faz parte desse número grande de processos. E as pessoas que entram em juízo, normalmente, a maioria acham que tem direito. Sim, né? sim. Então, as pessoas que estão litigando, a maioria... Claro, tem aquele cara que está lá... Vendeiro. Tentando a sorte, mas a maioria compreende que tem direito. Então, o judiciário tem que dar essa solução. Se tem como tu abreviar essa ida ao judiciário para resolver o problema... mediar esse conflito, né? E satisfazer, e as partes, os litigantes, né? Os que estão no litígio, a maioria deles quer resolver o quanto antes, porque se tu tem um problema, aquele problema ocupa um espaço muito grande na tua vida, né? Quando marca uma audiência para ti, daqui a um mês, tu já tá, uma semana antes já não dorme direito, já começa a pensar, e se eu ganhar, e se eu perder, e será que o fulano vai dar um depoimento? O que será que ele vai dizer? O que o juiz vai pensar? Será que o juiz... Então, isso aí ocupa as pessoas mentalmente. Então, às vezes, aquela pessoa que tem um litígio, ele quer resolver. Bom, se eu perder, eu vou dar um outro rumo para a minha vida. Se eu ganhar, eu vou dar um outro rumo, né? Então, a mediação, ela faz... que pode ser... Essa expectativa é algo, acho que é ruim, né? As pessoas ficam esperando algo que nunca chega. Né? E é um desgaste emocional, né? Todo processo é um desgaste. Eu já fui dar um depoimento uma vez num processo... 2 vezes acho que eu prestei depoimento. O fato de prestar depoimento gera uma instabilidade. Tu tá ali, aí tu vem para dar um depoimento. Eu sou um juiz que tem experiência disso. Aí eu começo a me perguntar, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Tento me lembrar das coisas importantes que eu tenho que dizer, será que eu tenho certeza que é isso mesmo? Então, isso aí gera, imagina uma pessoa que nunca entrou num fórum, vai lá dar um depoimento, a pessoa tá pilhada por aquele momento. A parte que está ali também, ele acha que tem razão e vê um outro que está mentindo, na visão dele está mentindo, às vezes nem tá, mas ele entende que aquilo não é verdadeiro. Então, tudo isso gera um estresse para um monte de gente, né? Então, se tu puderes solucionar isso de outra forma, né? E satisfazer a pessoa. Porque uma das coisas que eu aprendi no judiciário, eu sempre mediava muito acordo, né? Não por preguiça de julgar, porque julgar é o mais fácil que tem. Tu pega e vai fazer sentença, né? E a pessoa não concorda, não gostou, ela vai recorrer, o tribunal vai dizer se está certo ou errado, na visão do tribunal, né? Mas eu sempre procurava mediar acordos
área de família, então, muito mais, né? A área da infância, quando era possível, na área civil, em geral, porque é muito melhor a pessoa sair satisfeita e dizer, bom, eu fiz um acordo, do que o juiz me impôs uma solução. Porque quando o juiz impõe uma solução, ele resolve o problema do processo, mas ele não resolve o conflito. A pessoa continua descontente e lá adiante, talvez esse problema possa surgir de novo de uma forma mais grave. Então, quando a pessoa faz um acordo, ele diz, bom, eu perdi um pouco aqui, mas eu resolvi meu problema. Então, a mediação, ela sempre, psicologicamente, é melhor para todos os envolvidos, né? Uhum. Então, se tu puder fazer no escritório, um advogado com um advogado, ou nessas câmeras de mediação que tem, né? Câmaras de mediação, é sempre melhor. E com o próprio juiz, né? Só que isso gasta tempo. É muito mais fácil para mim, como juiz, era muito mais fácil para mim, como juiz, tomar 3 ou 4 depoimentos em poucos minutos e depois julgar, do que ficar 1 hora conversando, ajeitando para aqui, para ali, né? Mas é mais eficaz socialmente uma composição entre os interessados do que a sentença. Que fazer um acordo dá mais trabalho do que fazer uma sentença. É isso que eu quero dizer. Caetano, vamos... Eu sempre tive uma imagem assim que o senhor é alguém que compreendeu bem assim a magistratura, assim, né? Porque é alguém que, por exemplo, se aposentou, foi fazer outras coisas, né? A nossa profissão, a gente tem isso, né? Por exemplo, a pessoa pergunta, e o fulano o que que é? E a pessoa sempre fala a profissão, né? Então, o fulano é advogado, ele é professor. Tu vincula muito o ser, a essência da pessoa ao fazer, serviço que ela presta. Ao fazer, né? Ao fazer. Eu sou o que eu faço. Exato. E o senhor conviveu, por exemplo, numa época em que o judiciário toma um protagonismo muito grande, sobretudo a partir da TV Justiça, ali no início dos anos 2000, né? Passam a ser, portanto, televisionados os julgamentos, os votos começam a ficar maior, né? As pessoas, a população começa a enxergar o ministro Supremo e reconhecer, ou seja, o juiz acaba ganhando um status dentro da sociedade de uma forma de uma grande figura pública, não aquela pessoa que está prestando um serviço meramente jurisdicional, mas passa a ser alguém que é procurado para tirar foto e tal. Os ministros do Supremo acabam tendo isso. Depois começam alguns grandes casos ali, né? Que o Mensalão, em que todas as emissoras ficavam cobrindo. Depois vem a Lava Jato, com um juiz que acaba personificando, por vezes, o anseio de justiça das pessoas. Eu lembro de um caso que até foi divulgado na imprensa, que as pessoas foram até Curitiba para falar com o Moro. Aí chegaram lá em Curitiba, mas o que fizeram? Aqui, não, a gente veio aqui porque a gente quer, por exemplo, derrubar o Uber. Eram os taxistas, né? Tinha um grupo de taxistas que queriam derrubar o Uber. Veja, eles não procuraram o judiciário. Eles procuraram um juiz que eles entendiam que faria justiça porque a televisão, porque a imprensa estava fazendo isso em cima das suas decisões, que depois, enfim, podemos inclusive contestá-las pelo que a história acabou contando. Mas, então, o juiz, muito mais do que os outros, ele acaba tendo essa relação com o poder, né? Com ser alguém que tem essa posição dentro da sociedade de respeito e etc. E o senhor se aposenta e resolve cursar psicologia, é isso? Eu sempre tive presente para mim que a magistratura não integrava a minha personalidade. A magistratura era uma função que eu tinha de exercício do Estado, né? O Estado, através de mim, exercendo um dos seus papéis. E eu sempre procurei me desligar da figura do magistrado em relação a mim como pessoa. E a gente tem, assim, nas cidades pequenas, então isso é muito maior, o juiz ele é uma pessoa que é vista, assim, na sociedade como alguém muito importante. E como eu sempre tive, assim, uma ação comunitária, sempre me envolvi com questões da comunidade, participei de muitas questões de interesse comunitário, culturais, esportivas, enfim, me envolvia com a associação de moradores lá em São Borja, ia falar nas associações de moradores, ia falar nas escolas com a juventude, falar sobre cidadania. Então eu sempre fui um cara que acabei tendo essa exposição pública bastante relevante.
Mas eu sempre cuidava isso, de que aquilo que tinha de tratamento era o meu cargo, não era para mim como pessoa. E que quando eu não estivesse mais nesse cargo, tudo isso desapareceria, porque era a função do juiz, não era o Paulo, era o juiz. E quando eu saí, eu resolvi me aposentar, eu tinha tempo de serviço já bastante, e estava com problema de saúde, eu me aposentei, eu fiquei sem... Digo, o que eu vou fazer agora? Eu tinha uma chácara, então eu fiquei um tempo lá na minha chácara, né? Ia para lá, ficava 15 dias lá em Caçapava, lá na minha chácara e tal, mas depois aquilo começou a ficar meio monótono, né? Porque meus filhos estudavam aqui, minha mulher ficava aqui, eu sozinho lá. Eu digo, mas agora eu estou ficando, já estava com 50 e tantos anos, né? Eu digo, eu sozinho aqui nesse troço, eu vou voltar para Santa Maria, eu vou ficar mais lá. Aí cheguei aqui, não tinha o que fazer, né? Porque eu não advogava. Meus guris estavam começando a advogar, eu fiquei ali com eles, conversava com eles, mas eu praticamente não advogava muito. Muito pouco até. E aí eu resolvi fazer psicologia, que era uma coisa que eu pensava em fazer e tal, já que eu não podia usar a psicologia para modificar minhas bobagens que eu cometi, eu podia pelo menos me modificar, né, na minha visão daquilo que eu fiz, né, para mim compreender, né, a minha própria atividade. E aí fui gostando, então me formei em psicologia e foi muito bom para mim também, e é bom para o nosso relacionamento também, que é um conhecimento que eu levo também para as pessoas com quem eu converso, né? E aí, depois de um tempo, a minha filha foi fazer um mestrado em Montevidéu e me convidou. Ah, eu queria ir, mas eu sozinha não vou. Tá, então eu vou contigo. Aí fomos lá e fizemos sobre direito das relações internacionais. E no fim ela acabou, no metade do curso veio a pandemia, ela parou, depois não quis continuar e eu fui até o fim. Até o fim dos créditos, né? Porque até hoje não escrevi ainda a minha dissertação, eu acho que nem vou escrever. Estou meio preguiçoso para isso. E até tenho meu orientador, o Dr. Hernani, já ficou de me orientar e tal. E então eu também fui me abeberar de outros conhecimentos, né? Que para mim entender o mundo, porque a gente está dando muito palpite no mundo hoje com a internet, todo mundo dá palpite, então a gente tem que dar um certo fundamento para aquilo que a gente tem de opinião, né? Então eu saí do judiciário e fui fazer outras coisas justamente por isso, porque a magistratura foi um papel que eu exerci e que terminou. Então agora eu vou fazer outra coisa, né? Tem outras coisas no mundo para se fazer. Então não fiquei dependente disso. Ciclo, né? Saber encerrar o ciclo também, né? Encerrar bem esse ciclo, E porque porque o poder ele seduz, né, Caetano? E às vezes a pessoa ela pode ter se desacostumado a viver sendo o Paulo, né? E não o Dr. Caetano. Né? Então eu acho que essa é uma grande lição que o senhor traz. Tu sabe que a magistratura ela é meio deformante da personalidade se a gente não tiver algumas defesas assim quanto a isso, né? Eu me lembro quando meus guris eram pequenos, aí brigavam com o outro, eu já queria saber quem é que tinha razão, eu já queria ver quem é que tinha razão para me julgar. Já vou julgar. Né? Eu digo, não, parei um pouquinho aqui, não sou juiz, né? Então, já queria saber, queria investigar quem é que começou, quem é que não começou e tal, quando na verdade era um conflito de criança ali, eles tinham que se acertar, né? Sim. Então, essa questão, assim, do exercício do poder, ele deforma certas pessoas, certos sujeitos, que o cara não consegue mais viver sem aquilo, então... Tem colegas assim que vão até os 75 anos da compulsória, quer dizer, o dia que vai ter que sair, ele sai, senão ele... E aí eles assim, eu gosto do que eu faço. Sim, mas tem outras coisas para gostar, não é só disso, podia gostar de outra coisa também, né? Então tu vai até um tempo e depois tu abre espaço para fazer outras coisas, tem muita vida fora do judiciário, né? Então, foi uma das coisas assim que eu fui me preparando também para isso, assim, uma hora eu vou ter que sair disso aqui, e quando precisou sair tranquilamente. Eu sempre digo que entrei no judiciário como um plebeu e saí como um plebeu, não fiquei com cargo. O cargo entregou lá, né, vou exercitar minha cidadania de uma forma mais plena até, porque como juiz a gente tem algumas limitações que o Estatuto da Magistratura impõe a nós, né? E, por exemplo, manifestação política não pode fazer, política partidária, né? Então, aí, a partir de então, eu estou livre para isso, estou livre para opinar sobre fatos
relevantes, que como juiz eu não posso falar sobre fatos que estão em julgamento no judiciário por um outro juiz, e eu como cidadão sou livre para me manifestar, né? Então foi uma coisa boa, assim, eu ter saído para continuar vivendo de uma forma plena. Muito bom. E sabe que não sei se eu pode perguntar, mas só para falar uma... E o permanecer estudando, né, Caetano? Porque a gente sempre pensa assim, ó, eu vou fazer tal curso agora porque ele complementa a minha atividade profissional. Eu vou fazer esse curso agora porque ele vai complementar a minha ideia que eu tenho de ser um juiz que vai analisar, por exemplo, tal coisa. Não, tu pegou, se aposentou, encerrou o teu ciclo enquanto magistrado e foi estudar, por exemplo, a psicologia. Porque, veja... E isso é uma coisa interessante. Eu vi uma matéria que hoje em dia as pessoas elas não estudam mais para saber algo, elas estudam porque sempre elas têm que usar essa não, isso aqui vai ser instrumentalizar o conhecimento, né? Exato. E nem mesmo a literatura as pessoas leem por entretenimento, elas leem porque se aquilo vai trazer alguma grande lição para a minha vida enquanto profissional. E aí acabam perdendo, por exemplo, de ler uma literatura, né? Alguma situação enquanto entretenimento. Então, eu acho que esse é um exemplo bastante interessante, assim, como encarar esse serviço que tu prestava enquanto juiz e saber encerrar o ciclo, né? Eu acho que o grande problema que eu vejo em muitas áreas, assim, não só na carreira, assim, é não saber encerrar o ciclo, né? Então tem um ciclo, esse ciclo tem que ser encerrado e quando ele encerrar eu tenho que saber que a vida não é refém desse ciclo, eu posso ser também outras coisas, né? Eu tenho outras atividades além da minha atividade profissional, né? Tu sabe, Leonardo, eu tenho... Quando eu estava fazendo mestrado, uns colegas me perguntaram por que está fazendo mestrado? Tinha uns lá que estavam fazendo que era um funcionário público e eles iam ganhar uma promoção com mestrado, outros queriam dar aula, outros... tinham outros objetivos. Certo, né? Não, cada um tinha um objetivo. Me perguntavam para mim o que está fazendo. Eu estou fazendo para nada, eu estou fazendo para estudar só. Sim, mas tu vai usar no quê? Não vou usar em nada, eu estou só estudando. Então eu fiz a psicologia também dentro dessa coisa. Eu até pensava em trabalhar como psicólogo, mas depois achei que ia me tomar muito tempo me envolver com uma coisa nova, que era nova para mim. E eu estudei muito na psicologia, 5 anos estudando parelho com a gurizada e mais que alguns até. E fui estudando as teorias da psicologia, fui compreendendo o processo e como eu tinha algumas informações, né, culturais mais solidificadas há mais tempo, eu me facilitava também entender algumas coisas novas. Mas daí depois eu resolvi, então também acabou sendo um curso que eu estudei para nada, nesse sentido da... Para tudo! Não digo nesse sentido assim de instrumentalização. De profissional, né? Nada, E eu parei com o direito, eu não estou, mas eu voltei a advogar depois, há um tempo atrás, há uns 2 anos eu parei, mas eu continuo estudando direito até hoje, eu leio sobre direito, eu estou lendo direto. Né? Aí, esse dia, minha mulher ainda me falou, tá, mas tá estudando para quê? Não, estou estudando para nada, eu estou estudando só para estudar. Então, eu tenho gosto de estudar, então, para entender as coisas, e daí quando alguém vem conversar comigo, eu tenho com o que conversar, né? E como eu tô no grupo dos desocupados hoje, eu escrevo bastante no Facebook, por exemplo. Então, eu vou lá e escrevo um tema que me interessa, tal, que tem interesse social, porque não estou escrevendo para mim, estou escrevendo para a sociedade, né? E aí conto alguma coisa que eu vivenciei, conto alguma coisa de um estudo que eu estou fazendo, faço um resumo de um livro que eu estou lendo. Então, eu acabo tendo assim, esse meu estudo do direito para nada instrumentalizado, mas que também está servindo para mim e para outras pessoas, né? Então, ter desenvolver essa capacidade de não fazer as coisas apenas para ganhar dinheiro, apenas para exercitar uma profissão, eu acho que isso é bem importante. Tu vê, tem um advogado do júri, né? Trabalha muito bem, trabalha no júri e trabalha bem. Como é que tu vai fazer júri se tu não lê um romance? Quer dizer, o romance é uma história de vida. Cada romance é uma história de vida, que várias vidas entrelaçadas. Quando tu vai trabalhar no tribunal do júri, tu vai resgatar toda essa tua cultura que tu tem de romances para te explicar um fato que aconteceu na vida que é igual o que poderia ter acontecido um romance e que daria um romance.
né? Então, a gente às vezes está estudando uma coisa que parece que não tem sentido, mas que está nos enriquecendo culturalmente, está nos enriquecendo como ser humano, porque nós no direito trabalhamos com ser humano e com conflito humano. Então, tudo que a gente conhecer do ser humano, das relações humanas, tanto internacionais quanto as relações comunitárias, como as relações da sociedade brasileira, tudo isso nos enriquece até para nós resolver os nossos problemas. Então, estudar e ler, eu acho que é uma coisa que, quando a gente pega gosto... Eu era muito preguiçoso quando era jovem, mas desde que eu me preparei para o vestibular, eu comecei a estudar e não parei mais. Desde 77, por aí que eu peguei esse... A minha mãe era professora, então ela desanimava comigo, assim, eu olhava e acho que não vai dar para nada isso aí. Mas se insistia, nunca desistiu, sempre me fazendo estudar. Que bom que ela insistiu, né? Então, assim, eu tenho, assim, já 50 anos de estudo ininterrupto, assim, de tudo que é coisa. Eu leio sobre sociologia, leio sobre psicologia, eu lia quando era magistrado, eu lia sobre sociologia, eu lia sobre filosofia, porque a gente tem que ter esses conhecimentos auxiliares para poder trabalhar bem o direito, né? E o senhor falou da sua página no Facebook ali. Eu inclusive, acho que mantenho o Facebook por poucas pessoas que eu gosto dele ali. O senhor é uma delas. De vez em quando eu dou uns pitacos ali, né? Apareço ali, dou uns pitacos. Sim, porque eu acho que é uma página tu trazes questões importantes na tua atividade para a gente pensar, né? Exato. E Caetano, tu tem uma questão que eu também me aproximo muito como eu enxergo a sociedade, mas... eu em várias oportunidades eu já vi o senhor contando assim de grandes personagens, por exemplo, Getúlio Vargas lá, né, que é de São Borja, o próprio Brizola, o Jango, né, e sempre trazendo assim um conhecimento. O senhor tem esse gosto também pelo estudo de história, de biografias, por exemplo, eu pelo menos percebo isso, né? Inclusive um dia eu falei para o senhor que o senhor é a pessoa que eu mais conhecia de Getúlio Vargas, se eu conhecia, né? E é verdade, né? Porque justamente estudou essa... Eu acho assim que tudo o que acontece dentro de uma geografia e dentro de um momento histórico. Então a gente entender, né? Entender como é que o mundo funciona permite a gente compreender como o direito funciona, qual é o papel do direito, né? Como que nós podemos viver melhor. Porque tudo aquilo que nós temos é produto cultural, né? Chegou até nós, vem de muitos milênios sendo acumulados como conhecimento, com as contradições de cada momento histórico, com as mudanças que vão acontecendo pelas releituras que se fazem das coisas, né? Mas eu acho assim, que estudar história é muito enriquecedor, porque a gente começa a entender por que nós estamos discutindo isto aqui agora. Isso aí vem de um processo histórico, né? A sociedade ela é dialética, ela não é dada, ela está sempre sendo construída, como nós próprios estamos nos construindo e reconstruindo e desconstruindo e construindo de novo, né? A nossa compreensão. E ela é dada dentro de uma geografia. Então, eu penso que a gente tem que entender duas coisas. Onde é que isso aconteceu e em que momento histórico? E como é que esse momento histórico chega até aqui? Quando a gente pensa assim no Trump hoje, por exemplo, que é um presidente que está aí querendo recolocar os Estados Unidos num outro lugar e assumindo poderes imperiais, por que isso está acontecendo, né? Essas questões geográficas, por que ele quer exercitar o poder sobre a América Latina, que é o que sobrou para ele, talvez? E por que a China, que partiu de um país miserável na década de 50 do século passado, hoje se tornou uma potência? Por que a Rússia, com 140 milhões de habitantes, tem esse poderio que tem, né? Então, eu assisti, até te comentei, uma gravação de 2 horas com o presidente da China, uma entrevista dele, e ele conta toda a história da formação da Rússia, a história da formação da Ucrânia. Presidente da Rússia. Sem o senhor da China. Da Rússia. A história da formação russa, né? Ele começa lá no século VIII, do primeiro milênio, né?
E a questão da Ucrânia, a questão da Polônia, claro que ele está contando a história que ele quer contar, mas há, assim, um monte de informações com fatos e com documentos, né, que ele até entrega para o entrevistador e tal, o documento, assim, para não dizer que eu estou mentindo aqui, que eu estou omitindo, está aqui da documentação, entrega uma pasta para o cara lá. Então, tu entender por que a União Soviética se formou, por que a Rússia, depois que terminou a União Soviética, continua tendo o poderio que tem, por que tem esse conflito da Ucrânia no meio entre a Rússia e a Europa, por que esse conflito aconteceu? Então, tu entender isso, aí tu não fica de bobalhão, assim, dizendo, eu sou contra o fulano, sou a favor do fulano. Não, isso tem uma razão de ser, né? Então, a gente estudar história, estudar geografia é uma forma de entender o mundo, né? Talvez não mude nada, mas para a gente, nosso entendimento muda, né? É que a grande questão hoje, e acho que as redes sociais potencializaram isso, né? É que justamente a gente primeiro opina para depois a gente ver o que né? Aquele que opinou parecido comigo tem razão, e eu costumo ler ele. Então a gente perdeu a capacidade de entender, né? Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. E outra coisa é que... crítico, né? Exato, e se criou assim uma grenalização, né, das opiniões. Sim. Então eu tenho que dar a opinião de acordo com o que o grupo que eu faço parte... Ou que eu penso que faço parte, né? Vamos buscar a criminologia crítica aqui, o Becker já dizia lá dos outsiders, né? As pessoas que tinham... Que eram diferentes dentro daquele grupo. Então a gente sempre visa não ter uma opinião diferente do grupo que a gente faz parte. E isso tem um potencial enorme de acabar com a tua opinião enquanto pessoa. Porque tu deixa de pesquisar algo, tu deixa de ter essa possibilidade de... Não, mas eu quero ouvir, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero enxergar, eu quero compreender o meu tempo, né? Com todas as dificuldades, com toda a complexidade que ele tem, mas eu preciso entender ele, né? Eu não preciso nem ter opinião, mas eu preciso entender ele, né? Porque eu acho que isso que é o importante. Mas como a gente não tem essa facilidade, assim, ou essa necessidade de ir atrás, né? Eu preciso ver, vamos entender primeiro. A gente sempre parte desse maniqueísmo que está posto, né? Ou tu é isso, ou tu é aquilo. Ou tu é Maragato, ou tu é Chimango. Ou tu é gremista, ou tu é colorado. Ou tu é isso, ou tu é aquilo. Então a gente acaba tendo essa... E eu acho que quando a gente tenta estabelecer isso, não, vamos primeiro analisar para depois a gente opinar, né? São tantos assuntos ao mesmo tempo, né, Caetano? Se a gente for ver, por exemplo, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, questão dos Estados Unidos, questão da América Latina, política interna, economia... Não tem como ter opinião sobre tudo isso. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Tem aquele emoji na internet, né? Hoje eu sou especialista em... muda. Agora é Copa do Mundo, agora é na guerra da Ucrânia, agora nos Estados Unidos. A gente pode ter opinião sobre tudo, qualquer assunto, né? Mas a gente tem que, pelo menos, tentar entender o que é aquilo ali, o que está em jogo, investigar, ver o que se trata. E não ficar só reproduzindo, tipo um rebanho, né, que aponta o dedo para cá e tu segue, né? Todo mundo foi para lá, ou para lá, porque lá deve ser o local que tem que ir. Então, isso me parece assim, que a internet, as redes sociais, vamos dizer assim, e eu falo do Facebook, que é onde eu mais atuo, porque o Facebook tem uma coisa boa, assim, que tu consegue formar diálogos no Facebook. O cara faz um comentário, tu pode dar uma resposta, né? Enfim, e você forma diálogos, né? Então, o Facebook é um lugar, entre outros das redes sociais, onde tu pode te enriquecer também. Agora, se tu começar a entrar só naquele negócio do oba-oba, tu não tá te enriquecendo, tu tá só tocando para frente o interesse daqueles que fazem publicidade naquela página. Agora, tem coisa assim, tu escreve uma coisa, eu vou lá, faço um comentário, tu escreve uma outra coisa, o Santiago faz um comentário, então a gente vai indo, vai se enriquecendo com isso. E eu aprendo, apesar de o pessoal falar muito das redes sociais, que é o lugar dos imbecis, eu aprendo bastante coisa ali também. E claro que tem um monte de coisa que, né, tem umas que é pra gente rir, tem umas coisas que são engraçadas e tal, e tem coisas que são só de ódio. Então aquele de ódio cruza reto, né? E como tu não assiste aquilo, ele já começa a não vir mais para ti. Então aquilo que tu acessa é o que começa a vir para ti de acordo com a tua linha de... Então tem gente assim, redes sociais é um horror. Para mim não é um horror, porque não vem muita bobagem para mim, a não ser em alguma coisa que eu escrevo e alguns caras de repente vêm a 1000, né? Quando eu escrevo num
numa matéria publicada por outro, o cara tem direito de dizer o que quiser daquilo ali, porque a página não é minha, né? Sim. Agora, quando eu publico, faço uma postagem de um assunto sério e vem alguém descendo a lei, assim, com falta de educação, eu simplesmente bloqueio aquele cara, ele não faz mais parte do meu grupo, então ele continua livre para dizer o que ele quiser, mas não aqui nas minhas publicações. E respeito, né? Respeito. Não, Só que não me ocupo com esse tipo de gente, né? Das redes sociais, Caetano, essa eu acho que é a relação normal que a gente tem com as redes sociais. A pessoa publica, o outro vai lá, comenta dentro de uma normalidade. O problema é que as redes sociais, eu acho que elas deram uma ferramenta de que a gente não ficava... Antigamente a gente ficava assim esperando, vamos ver qual é que vai ser a opinião do Lazier Martins sobre tal coisa. Sobre o Paulo Santana sobre tal coisa, né? Nós que somos dessa época que a gente escutava isso, né? Até tinha uns programas na televisão que era Conversas Cruzadas, eles davam opiniões. Claro. Eu, estudante de Direito, escutava para ter minha opinião. O que aconteceu com a internet? A internet, ela deu a possibilidade de não ser eles que vão dar opinião. Eu vou dar minha opinião aqui. Só que eu vou dar uma opinião dentro de um cenário agora que é um cenário de ódio, né? Em que está tudo muito... Nossa, agora perto das eleições, então Pior terror, ainda, né? Parece que tu ter um pensamento que diverge de outra pessoa, tu tá ofendendo ela, né? Então começa a existir uma série de rupturas de relações familiares, de rupturas de relações profissionais, né? E isso eu acho que é perigoso. Por quê? Porque aí a gente é submetido não ao julgamento, né? Vamos por uma causa lá que vai ser julgada pelo juiz. Antes tu passa, por qualquer situação, tu passa por um julgamento ali, né? Então, tem pessoas que vão lá, acabam atacando. Eu lembro das outras eleições, fizeram uma lista de estabelecimentos para as pessoas não irem. Sim. Porque essas pessoas... Né? Por boicotar. E eu estava nessa lista. Então, isso que era o mais interessante. Então, o que eu não estou aqui utilizando isso como algo que mas trouxe um prejuízo. Não, eu estou dizendo que a intenção de tu buscar o boicote de um profissional, a partir do que tu conhece ele pelas redes sociais, tu não sabe a seriedade que ele tá, o quanto ele se preparou para aquilo. Não sabe se é verdadeiro aquele conteúdo. Agora, né? simplesmente por uma posição política. E eu acho que isso, as redes sociais, ela é ruim, entendeu? Ela acaba tendo essa possibilidade de acabar, muitas vezes, com algumas pessoas, do ponto de vista profissional, por aquilo pelo mínimo que ela traz ali, né? E eu acho que isso é algo que ela traz de perigoso, né? E uma emissora de rádio, ela procurava ouvir as pessoas que tinham algum conhecimento sobre aquilo que estava sendo tratado. Agora, na rede social, como tu não espera que ninguém te convide, tu entra sozinho, então ali tu entra onde tu quiser, né? Sim. E surge as fakes, surge as mentiras. E o que acontece? Assim, eu escrevo bastante na rede social. Mas eu tenho meu grupo de amigos, eu tenho uns 1.000 e poucos amigos no Facebook, mais uma turma lá que me segue, que resolveram me seguir, não são meus amigos. Tem algumas pessoas que me pedem amizade, eu não aceito. Porque eu já sei que eu até me dou bem com o cara, mas eu vou aceitar ele no Facebook, ele vai vir aqui discutir alguma coisa comigo, e pelo que eu conheço dele vai ser agressivo, então vamos preservar nossa amizade, não quero falar contigo aqui, porque aqui tu vai querer te mostrar aqui, me atacar e, né? Eu tenho vários parentes que não são meus amigos do Facebook, porque eu sou de uma família que tem várias diferentes visões de mundo, né? Alguns muito reacionários politicamente, eu nem quero amizade com eles no Facebook, sou amigo deles, vou lá, tomo uma cerveja, comer um churrasco, mas vim discutir as coisas sérias, eu não discuto com eles porque vai dar problema, né? E eu acho que a gente também tem que saber separar isso aí. Eu sou amigo do fulano e tal porque a gente se dá bem. Agora, coisa séria eu não converso com ele porque ele vai entrar em atrito, né? A internet é a terra sem fronteira e a terra da coragem, né? E ali qualquer um fala. E às vezes o cara vem para se mostrar para um outro do grupo dele te atacar, né? Então ele não te ataca porque ele seja contra ti. Ele te ataca porque ele quer se mostrar para um outro grupo que... se legitimar perante um outro grupo te atacando. Tá? Não, e outra coisa, Caetano, das redes sociais é o seguinte, para o senhor dar a sua opinião ali, por exemplo, sobre determinado assunto, o senhor tem leitura sobre isso, né? Sim. Mas daí a outra pessoa vai ler o que tu escreveu e vai reproduzir, por exemplo, uma parte daquilo que tu falou. Daqui a um pouquinho tem pessoas falando, mas não leram nada. Então, e a pessoa que tem conhecimento e tenta trazer uma bagagem maior ali, muitas vezes não é lida porque é muito longo o que ela leu, o que ela escreveu, né? Então, há uma necessidade de opiniões rápidas, né? Rápidas, rasas e sem uma
complexidade que alguns assuntos precisam ter, né? A gente vinha conversando aí no carro, existem algumas pessoas e alguns casos, algumas situações que são complexas, que merecem uma análise a partir do ponto de vista histórico. Tem que ler um livro para entender. Tem que ler um livro, ou mais de um, né? Um livro para poder entender. Depois, se tu quiser aprofundar, tu vai ler. Né? Tu opinar sobre uma pessoa, tem que ler uma biografia sobre ele, de repente, para te poder dar uma opinião, porque nós vínhamos falando do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um cara assim monumental para a história do Brasil, porque ele modernizou o Brasil, que era um conjunto de estados, tornou um país. Existiam partidos regionais e ele criou partidos nacionais. Depois ele terminou com as eleições e ficou só ele governando durante muito tempo e fez um monte de atrocidades, né? Se ligou ao integralismo, inclusive, né? Flertava com o nazismo, mas ele foi um cara assim grande. Então, se tu quiser pegar do Getúlio um lado ruim, tu destrói. Tu pode contar 2 filmes sobre ele. Dá para contar. Um que tu vai se apaixonar e outro que tu vai odiar. Então tu ter essa capacidade assim, de ver que aquele sujeito estava se equilibrando num conjunto de forças que ele pode não ser nem uma coisa nem outra. Ele foi conduzido por circunstâncias da estrutura de poder que tinha a agir como agiu. Então a gente tem que ter assim, essa capacidade de sobre qualquer tema, de dar uma lida para entender, situar esse tema e sobre pessoas, né? Às vezes tu vê assim um cara que foi preso. O cara fez isso, o cara torturou o filho, depois chega, não, ele não fez nada disso. Mas todo mundo já condenou ele, né? A história da escola base, né? A famosa a história da escola base. Então, o cara já está execrado socialmente, e aí tu vai ver, não era aquilo, não era nem ele. Tem sujeitos que cumprem pena durante 8 anos, depois vai ver, descobre que não era ele, que ele é um outro cara que tinha o nome dele. Sim, mas por que ele não disse? Ele disse, mas ninguém acreditou que ele não era ele, daí ficou lá cumprindo pena. Sabe, Caetano, que o meu mestrado, a minha dissertação no mestrado era justamente a influência das redes sociais na decisão processual penal, né? Porque eu tenho essa preocupação e tenho alguns alunos fazendo essas pesquisas agora aqui na faculdade, porque o que acaba? O tribunal da internet acaba adentrando dentro do tribunal de verdade. Cria uma cultura social que afeta quem vai julgar. Quem vai julgar. E essa é a minha preocupação, né? A preocupação da pesquisa foi justamente isso. Porque é difícil essa questão de opinião, por que isso, por que aquilo, que as pessoas essas pessoas leigas que não entendem do direito, às vezes elas querem que a pessoa que cometeu determinado crime, enfim, ela seja punida com pena de morte, ou seja punida de maneira perpétua, ou seja punida com o maior rigor possível, quando não é possível, porque não há uma previsão legal, porque a gente tem um Código Penal que estabelece coisas diversas, nós temos uma Constituição Federal que garante direitos, né, e garantias para limites de pena para aquele que cometeu. Mas a sociedade em geral, o Tribunal da Internet, por vezes, desconhece isso, né? Então, como a gente está numa faculdade de Direito, eu digo para os alunos que a partir do momento em que eles estão fazendo direito, eles têm que ser responsáveis e começar a refletir um pouco mais sobre as suas opiniões, especialmente as opiniões jurídicas, né? Eles têm que compreender que há uma Constituição Federal que determina que as coisas sejam aplicadas de uma forma correta, né? Isso na internet, por vezes, a gente não consegue explicar para o público que é leigo, né? E tudo bem, o público leigo não compreender isso. A minha maior preocupação é que o volume de juízes da rede social acaba influenciando o Poder Judiciário, né? Tu veja assim, ó, quando acontece um fato grave, que pode até nem ser verdadeiro, como ele está sendo contado, mas um fato que é grave, o fato por si, se fosse verdadeiro seria muito grave, que pode não ser, mas se for verdadeiro, as pessoas têm uma tendência a universalizar aquele fato como uma forma de punição. Então, quando acontece um determinado fato grave, tem que aumentar as penas. Porque tem o Brasil não pune os culpados. Nós temos 700 mil presos, em média, porque isso aí varia, todo dia entra gente e sai gente. De 680 a 730 mil presos no sistema prisional brasileiro. Fora os que estão em prisão domiciliar e fora aqueles outros que estão
monitorados porque não tem vaga no sistema prisional e foram inventando outras saídas para manter. Dá 1 milhão mais ou menos. Então tu pega 1 milhão de presos, é a terceira maior população carcerária do mundo. Nós estamos atrás dos Estados Unidos, tem 2 milhões e 100 mil presos. A China, que tem 1,5 milhão de presos, mas tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, nós temos 200 milhões, e nós estamos em terceiro lugar com praticamente 1 milhão de presos. E ainda tem gente que diz que o Brasil não pune. O Brasil pune muito pouco, não prende ninguém. Mas e esse pessoal, como é que está lá? Agora teve um candidato, o Renan Santos, esses dias eu estava assistindo uma entrevista dele, ele quer criar mais 300 mil vagas no sistema prisional. Nós vamos terminar com esse... Quando tu criar essas 300 mil vagas, só com os que estão em domiciliar e sob vigilância já fecha. Vai continuar sem vagas. Porque já há uma super... E esses que estão lá, esses 700 mil, estão onde cabe 400 mil. Na verdade, teria que criar 300 mil vagas só para legalizar os que já estão presos no sistema. E quando prender todo esse pessoal, esse 1 milhão fica preso, vai continuar acontecendo fatos e daqui a pouco vão ter que ter 1,5 milhão, daqui a pouco vão ter que ter 2 milhões, né? Como nos Estados Unidos tem 2 milhões, mais de 2 milhões de presos. Então, o direito penal, que é o último recurso que se deve usar para resolver o problema da criminalidade e os problemas sociais, no Brasil ele acaba sendo pensado pela população em geral, pelos leigos, como o primeiro instrumento, não o último. Quer dizer, o direito penal é o último instrumento. A última rádio de intervenção mínima, né? Do direito penal. Então, se quer punir cada vez mais, transformar mais fatos que não são crimes em fatos criminosos e aumentar as penas daqueles... O cara está condenado a 200 anos de cadeia, não adianta, não é com cadeia que tu vai resolver. Quer dizer, nós temos muitos fatos, nós temos que pensar assim, por que está havendo uma disseminação de determinado tipo de crime? Por que está acontecendo isso? Se nós não fizermos um estudo sociológico disso, para compreender por que está aumentando aquele tipo de delito e trabalhar nas causas para que aquele tipo de delito diminua, não adianta aumentar o sistema prisional. E nós, como eu também, na época, lecionei Direito Penal lá no Mijuí, que trabalhamos com Direito Penal, temos obrigação de provocar isso, né, no estudante. Um pouquinho, pelo menos nós do direito não podemos ter essa conversa simples, assim, nós temos que pensar de uma forma mais ampla, né? Não, e essa resposta mesquinha do Estado de sempre aumentar a pena, né, e isso não é um pensamento esquerda ou direita. Hoje em dia, toda a sociedade quer basta ver as leis que estão agora aumentando as penas de uma forma assim, forma dificultando a progressão da regime. Exato, sem nenhum tipo de critério, assim. Porque a sociedade tem essa falsa percepção de quanto maior a pena, menor a violência, quando na verdade não é. Hoje, se a gente for ver, nós não temos um programa sério e uma estrutura séria para evitar que essas pessoas que são presas sejam recolocadas de volta na sociedade, mas desvinculadas das facções, que é um problema grave do Brasil hoje, né? Então, a gente não pensa isso, a gente acha que simplesmente aumentando pena e as pessoas sendo presas, elas vão voltar e nós vamos diminuir a violência, quando na verdade nós devíamos pensar como estamos punindo as pessoas que nós entendemos cometendo crimes. E por que existem as facções? Como é que se formaram as facções? O sistema prisional criou as facções, né? O Estado... A missão do Estado. Mas é o sistema todo, né? Sim. Então, por que as facções se fortalecem dentro do sistema prisional? Porque lá eles têm toda as condições, inclusive de operadores, né? O cara entra lá no presídio, de que facção tu é? Eu não sou de nenhum. Bom, então tu vai para qualquer um. Se tu é da facção B, tu vai para o pessoal da B, porque senão vão te matar lá. Então... Por quê? Porque o sistema das facções é que domina o sistema prisional, não é o Estado que domina. E dali eles têm o comando para fora, porque todo cara que entra, olha, para ficar um tempo razoável, ele é obrigado a entrar numa facção para ele ter segurança lá dentro, ele não pode ficar sem segurança. Então, só que ele fica devendo essa segurança, e quando ele sai, ele tem que retribuir. E enquanto ele está preso, a família já tem que ir trabalhando para a facção lá fora.
né? Então, a facção, ela é um fator criminógeno, porque o sistema prisional se transformou no maior fator criminógeno que nós temos. Quer dizer, o fato de ser preso reforça o sistema criminógeno. Se retroalimenta dos presos. Então, nós teríamos que diminuir, não aumentar o sistema prisional, diminuir e ter um controle do sistema prisional, né? E para isso tu tem que ter também formação humana lá dentro. O cara vai ter que ser tratado como ser humano mesmo. Mas esse cara não, mas com o tempo ele vai melhorando, porque ele tem que ficar lá, ele não vai poder sair, ele não tem contato externo. Mas é um número reduzido, então tu vai dar um trabalho para ele vai ler, vai estudar, alguma coisa, ele vai fazer isso. Mas para o senhor ver como esse discurso vende, né? A gente vive, claro, dentro dos nossos algoritmos, das nossas bolhas. Mas quantos estão falando nesse Renan, que é o que estabelece e traz uma ideia rasa e mesquinha de resposta penal, né? Daí eles pegam, por exemplo, um país lá, tal país deu certo. Mas é um país que tem uma dimensão completamente diferente do Brasil. O Brasil tem um continente inteiro aqui dentro. Quantos... E é um país que tem uma cultura, o povo tem uma cultura diferente também. Então, a quantidade de Brasil que tem dentro do Brasil, né? Gente, são vários. Vários pessoas que pensam de uma forma diferente, têm uma cultura diferente, mas é que a gente quer sempre importar o que é rápido. E a gente viu na internet que deu certo num país que às vezes tem o tamanho do Rio Grande do Sul, né? Tem o tamanho de Porto Alegre com mais 2 cidades. Então, eu acho que a gente precisa tratar problemas complexos de forma séria. Se a gente não debater esses assuntos aí... Nós temos 12 países na América do Sul, fora o Brasil, que tem 220 milhões de habitantes no total. O Brasil tem 212 milhões. Então, o Brasil é a metade da América do Sul. Todos os outros países dão o mesmo PIB do Brasil e da mesma população do Brasil. Então, tu pensar como é que o Peru resolve o seu problema, não dá para te aplicar ao Brasil, dá para te aplicar ao Paraná, mas não ao Brasil. Então, essa visão de dizer assim, um país da Europa, que é 1/3 do Rio Grande do Sul, como é que ele resolveu o problema dele, não serve para te usar para te resolver o problema brasileiro. Em primeiro lugar, existe toda uma cultura social lá que é diferente, e existe um território que é menor, uma população menor, uma condição de vida que é diferente. Então, tu não pode pegar isso e, por exemplo, não, vamos trazer dos Estados Unidos para o Brasil. O Brasil não é os Estados Unidos, então tu não tem como trazer alguma coisa lá que vai dar certo aqui. Esse foi um estudo que se fez assim da psicologia social. No início, a psicologia é um ramo novo do conhecimento, tem 1 século e pouquinho, né? Ela começa mesmo no século XIX, a psicologia começa a ter um estatuto de psicologia, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, lá depois de meados do século XIX, mas ela se afirma depois de Freud, que vem com a psicanálise, que daí a psicologia começa a ter uma certa influência no mundo. E no Brasil, a psicologia ela chegou lá nos anos 50, mais ou menos. E a psicologia social é um ramo da psicologia. Então, o que se tentou fazer foi importar todos aqueles conceitos de psicologia social da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil. Até que alguns estudiosos, não, pera um pouquinho, mas o Brasil não tem nada a ver com isso. Nós estamos querendo tratar as questões brasileiras, da psicologia brasileira, reproduzindo um sistema que não vai funcionar para esse grupo aqui, porque é outro povo, quer dizer, é outro povo que pensa completamente diferente. Né? Nós temos uma história que é uma miscigenação de várias culturas e temos um peso muito grande da cultura portuguesa, né? Aqui, então, tem que ver como é que nós nos formamos para a gente entender como é que... E o direito é a mesma coisa. Nós não podemos resolver os problemas. Existe uma matriz do direito que é internacional, uma matriz que vem historicamente sendo construída. Direitos humanos, direito de família e tal... no mundo inteiro, mas nós temos que pensar o Brasil tem que resolver, e o Brasil são vários Brasis, como tu disse, o Brasil do Acre é diferente do Rio Grande do Sul, é diferente da Paraíba, é diferente de São Paulo. Nós temos um Código Civil que vige no centro de São Paulo e numa vila do fundo do Amazonas, é o mesmo código, então nós temos que adequar esse código à realidade social
né? Exato. Então, cada lugar, a legislação tem que ser lida de acordo com aquele lugar. E todo o conhecimento, o direito penal é a mesma coisa. Tu não pode querer transformar o direito penal do Rio de Janeiro para todo o país, porque a população do resto do país não é igual à população do Rio de Janeiro. E não tem os conflitos históricos que tem de exclusão do Rio de Janeiro. Quando tu joga todo esse povo e começa a trazer presos do Rio de Janeiro para dentro do Rio Grande do Sul, daquelas facções de lá, tu traz para o Rio Grande do Sul. Agora tu cria um presídio regional lá em São Borja, tu leva essa facção lá para dentro de São Borja. Então hoje o Rio Grande já está cheio de facções, né? De facções que não eram daqui, que foram importadas por essa visão de que tem que aplicar uma legislação igual para todo o país. E do mesmo jeito, quando o país... São vários países, né? Sim, exatamente. Tá na hora de encerrar. Infelizmente, passa rápido, né? A gente marca para o doutor Caetano voltar aqui. Caetano, eu quero te agradecer. Acho que já te falei isso mais de uma vez. As tuas ideias o teu exemplo aí é muito importante para nós que ainda estamos no direito, né? O senhor já disse que encerrou suas... Mas estou estudando ainda. Mas está estudando, que bom. E esse estudo permanente, eu acho que nos dá um grande exemplo, né? Eu gosto muito de ouvir as suas opiniões, o senhor sabe disso, né? E obrigado por ter vindo aqui conversar com os alunos. Acho que os alunos, por vezes, têm falta, assim, de alguém que tenha a tua experiência, né? E a forma que o senhor tem de enxergar o mundo, de enxergar a sociedade, né? De contribuir com a sociedade. Eu acho que nós teríamos uma sociedade melhor se as pessoas que trabalham com direito tivessem essa visão, né? Eu tenho que usar o direito, claro que eu posso explorar uma atividade econômica, faz parte, né? Enquanto advogado, enquanto alguém que tem uma atividade nesse sentido. Agora, eu tenho que ajudar a sociedade, né? Nós temos uma sociedade desigual, uma sociedade que carece disso, né? E acho que nós que estudamos direito, que atuamos com o direito, temos esse compromisso ético, né? E histórico com a nossa sociedade. E o senhor é um exemplo disso, né? Então, que siga estudando e que siga vindo aqui conversar conosco, porque para nós é sempre uma alegria e contar com o senhor, né? E ouvir as suas histórias. Então, muito obrigado pela visita. Eu agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês e, de alguma forma, com os alunos do curso, enfim, quem ouve, né? Esse material que está sendo produzido aqui, que assiste. Para mim também é um momento de reflexão. Quando a gente conversa, a gente começa a recolocar algumas ideias no lugar e tal, e ver. Eu tenho uma coisa que eu aprendi assim, muito cedo na faculdade, é o seguinte: a sociedade não existe para o direito, é o direito que existe para a sociedade. Então, tu tem que trabalhar o direito dentro de um contexto humano. Ele é para regular as relações humanas. Então, tu não pode querer engessar a sociedade a partir de um estatuto jurídico. Esse estatuto jurídico ele tem que emergir da própria sociedade, e nós temos que trabalhar ele sem perder de vista isso, a que sociedade ele serve, a quem que ele serve, né? Em termos de justiça individual e em termos de justiça social também. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, por isso eu continuo estudando. Quando eu parei de trabalhar, eu pensei, mas eu não vou botar no lixo tudo isso que eu estudei até agora, né? Eu vou seguir estudando e vou seguir compartilhando isso. E eu agradeço muito a vocês aqui a oportunidade de vir conversar sobre esse tema também. A gente agradece, e eu como coordenador da Faculdade Palotina, fico muito agradecido, e para mim é uma honra muito grande poder ouvir o senhor aqui, e também já quero deixar o convite para que o senhor venha para a gente fazer uma conversa com os alunos pessoalmente, porque após eles ouvirem esse episódio, com certeza vão surgir dúvidas, mas eu queria saber dele o que ele pensa sobre, né? Ele é uma pessoa que viveu lá antes da Constituição Federal de 88 e após o direito. Então, fica esse convite para o senhor vir até a nossa faculdade aqui, numa aula aberta, enfim, numa conversa com os alunos. Muito obrigado. Agradecer também a participação do professor Leonardo, ao pessoal da produção, o Heitor, o Igor. E este foi mais um episódio do Apartcast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. Nos siga lá nas nossas redes sociais, no Instagram @Apartcast e no canal do YouTube da Faculdade Palotina. Até mais!